mas eu acredito no Padre Cícero, mas eu tenho que ter um templo para ir, mas eu tenho que fazer isso e aquilo outro. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe qual é a verdadeira fé? A fé direcionada no Deus Espírito que você não vê. Que você não vê. Aquele que se dobra diante da imagem de gesso e de barro, e acende uma vela para eles, e rezam para ele, não tem fé em Deus. Deus não é a imagem, nem precisa delas. A Bíblia diz que maldito é quem compra uma imagem, maldito é quem faz, maldito é quem vende, maldito é quem compra. Entenda uma coisa: o homem precisa ter um novo nascimento, porque todo homem nasce num estado de condenação, num estado humano de miséria, de pecado, e pelas suas próprias forças e ações não consegue ser salvo. A lei de Deus foi escrita para informar para o homem o estado de pecado em que ele se encontra. A lei de Deus é um termômetro. Por isso Cristo veio, cumpriu toda a lei, pagou na cruz do Calvário pelo pecado de todos. De todos. Quem crê obedece. Um dia um homem disse para Jesus, Jesus disse assim: Jesus disse: Senhor, quem é que pode ser salvo? Jesus disse assim: ao homem é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis ao que crê. Jesus disse assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus disse: não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. No céu não tem ladrão, no céu não tem ferrugem, no céu não tem traça. Zaqueu desceu daquela figueira e foi até com Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus começa a conversar com Zaqueu. Zaqueu começa a refletir agora sobre a sua vida. Pare, em meio corre-corre dessa vida, entra ano e sai ano. Estamos a poucos dias de um novo ano e nada muda. É a mesma idolatria, é a mesma vida de avareza, é a mesma vida de falta de temor. Não pode haver um ano melhor com pessoas distanciadas da presença de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Feliz ano novo. Como? Como pode haver alegria? Nenhuma vida de servidão a Satanás. Não estou convidando você para ser evangélico. Não precisa ser. Precisa ser temente aos ensinamentos do Senhor Jesus, se você quiser não ir para o fogo do inferno. Seja temente a Deus, porque a Bíblia diz: Jesus não veio para bonzinho, Jesus veio para mal, para o mais vil pecador. Jesus veio para o doente, Jesus veio para quem crê. Quem crê recebe,
Quem não crê continua debaixo de condenação. Um dia Jesus disse para os fariseus, judeus, lá de Israel, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles disseram: como assim? Nós não somos escravos de ninguém. Mentira. O povo judeu há muitos anos foi escravo de Roma, escravo do pecado, escravo da religião, escravo do cigarro, escravo da maconha, escravo da mentira, escravo do seu próprio estado de nascença, que é o estado caído do homem. O homem pode pagar seus impostos, pagar suas contas em dia, ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, desejar o bem. A questão não é essa. A questão é o buraco em que o homem entrou e que nós herdamos de Adão e Eva. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, uma fé viva em um único Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, seu único intercessor entre Deus e os homens. Zaqueu começou a ouvir a mensagem do Evangelho. Pare de ouvir padre, pare de ouvir falsos pastores, e leia a Bíblia, leia as Escrituras você, e peça para o Espírito Santo ensinar você. A Bíblia diz que o homem erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. É as Escrituras reveladas por Espírito Santo. Porque para ler a Bíblia o padre lê, o Edir Macedo lê, o espírita lê, o macumbeiro pode até ler. Espírito Santo, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e assim não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Depois que Zaqueu teve um encontro com Jesus, pessoal com Jesus, é necessário o ser humano ter um encontro pessoal com Jesus. Pare de ser Maria, vai com as outras. Eu vou porque todo mundo vai. Eu faço porque todo mundo faz. Não. Tenha um encontro com Jesus você. O homem, Deus deu uma liberdade para o homem, dele ter acesso a Deus através de Jesus Cristo, sem dependência de ninguém. Você não depende de um padre, de um pastor, nem de uma imagem, nem de uma religião nenhuma. Para você falar com Deus, você depende de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Está difícil de ouvir hoje a mensagem do Evangelho, porque as pessoas querem ouvir mensagem que dê bênção para elas, que dê riqueza para elas, que dê cura da saúde para elas. Você pode parar no inferno com seu corpo em perfeito estado de saúde. Você pode ir para o inferno e deixar milhões. O propósito é a salvação da alma, é a eternidade, porque aqui tudo é passageiro. Zaqueu escutou, se arrependeu. Sem arrependimento o homem não chega no céu. Sem confissão de pecado o homem não chega no céu. Sem santidade, que é separação,
O homem não chega no céu. Zaqueu começou a dizer: Jesus, Jesus, o que eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus, se eu extorqui alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus, eu vou dividir a minha riqueza com os pobres. Você vê isso hoje no meio das religiões ricas, dividir com os pobres. Depois que Zaqueu ouve, depois que Zaqueu teve um encontro pessoal com Cristo, depois que Zaqueu pensa em seu coração, sente no seu coração a necessidade do arrependimento, ele agora com a sua boca confessa, ele agora com a sua boca fala. Glória a Deus. Jesus disse assim: hoje veio salvação a essa casa. Também este é filho de Abraão. Abraão foi o pai da fé, considerado o pai da fé. Hoje veio salvação a essa casa, porque também esse é filho de Abraão. Ele creu, ele teve fé, ele se arrependeu, porque houve confissão, houve arrependimento, houve uma mudança de direção. Alguns que estavam ali disseram: como assim? Jesus entrou para ser hóspede na casa de um homem pecador? A Bíblia diz que Jesus veio para salvar todos que se haviam perdido. Não deixe o diabo enganar vocês. Estamos vivendo nos últimos dias nessa terra. Todo dia a gente morre um pouquinho. Todo dia nós envelhecemos. Todos os dias nós estamos mais próximos da eternidade. Deus tem dado chance e tempo ao homem dele trilhar num caminho. A única opção para o céu é ter apenas Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, seguir seus ensinamentos. Jesus falou que nos últimos dias haveria guerra, fome, filho contra pai, pai contra filho, terremoto. Mas parece que nem os terremotos, nem os maremotos, nem a fome, nem a guerra estão fazendo com que essa geração veja que o fim está próximo. Vocês não estão vendo? As guerras, a guerra que era lá em Israel, a guerra que era lá na Ucrânia, as guerras que eram lá no Oriente Médio, agora já está aqui. Na Venezuela, pertinho de nós, está quase acontecendo guerra. E Jesus disse que no final dos tempos haveria rumores de guerras, terremotos, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, falsos profetas, pastores usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro, padre usando os mortos para ganhar dinheiro, com missa de sétimo dia, uma mentira do diabo.
Não vai adiantar depois que você morrer pagar R$200 para o padre fazer uma reza para você. Isso é mentira do Satanás. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. O arrependimento é para quem está vivo. A mudança de direção é para quem está vivo. Mas por que acontece o engano? Porque tem quem compre. Porque tem quem compre. Porque vendem o roubo. Porque tem quem compre. Porque vendem o falsificado. Porque tem quem compre. Estão comprando um evangelho falso. Estão comprando a salvação falsa. Estão seguindo o evangelho falso. Jesus disse que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. Mas larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos seguem por ela. Porque é mais fácil para você, é mais fácil para o homem que não quer saber da luz do evangelho, se dobrar diante de uma estátua da igreja católica, acender uma vela para ela, se adorar, se ajoelhar diante dela, porque ela não fala, não ouve, não vê e não vai exigir nada de você. As imagens da igreja católica não vai exigir nada de você. Você pode fumar, você pode beber, você pode se prostituir, você pode ser gay, você pode ter 4 mulheres se quiser. Ela é muda, é surda. O pai delas é o diabo. Deus fez o homem como espírito e com vida para ser morada de Deus. O diabo veio e fez uma estátua. A estátua da Maria, a estátua do Padre Cícero, a estátua da Aparecida. Diabo que criou a religião. Por isso que mataram Jesus. Por isso mataram Jesus. Você sabe quem matou Jesus? O pecado do homem. Os políticos, religiosos, líderes religiosos. Jesus foi para o templo. Quando Jesus chegou no templo dos judeus, os discípulos de Jesus disseram: olha, Jesus, o tamanho desse templo. Jesus disse: tudo vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. Eu sou o único caminho. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais de sacrifício. Agora é pela fé. Agora é pela graça. Ninguém vai para o céu porque é evangélico. Não. Nem porque é bonzinho. Ninguém é bonzinho. O homem disse: bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ninguém faz nada para herdar a vida eterna, porque a Bíblia diz que as obras humanas são consideradas como trapo de imundícias. O homem é ruim de natureza, todos nós. Só valemos alguma coisa quando nós tornamos morada de Deus. E obras que fazemos são obras produzidas pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Obra humana é obra de palha, não permanece. Os terremotos, as guerras, as fomes, as doenças, as pessoas não estão se importando mais com essas coisas, mas são sinais que Jesus falou que aconteceria antes da sua volta. Outro sinal
que o Senhor falou que aconteceria, porque essas calamidades que estão acontecendo, o homem não está crendo. Mas a Bíblia diz que a natureza está gemendo e chorando por causa da iniquidade do homem. É homem querendo ser mulher, é mulher querendo ser homem. Jesus falou que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. O homem distante de Deus, ele acha que agora é uma mulher, e ele procura a ciência, paga, e o médico faz implante de seios, corta o órgão genital dele masculino, e agora ele transforma-se em uma mulher trans. Seu DNA é de macho. Deus fez o homem macho e a mulher fêmea. A mulher quer ser um homem, toma hormônio masculino, procura a ciência e transforma-se na aparência de um macho. Mas o que a Escritura diz? A Escritura diz em Levíticos: não se deitarás homem com homem como se fosse mulher, porque isso é abominação a Deus. Não se deitarás mulher com mulher como se fosse homem, porque isso é abominação a Deus. Você pode virar um gay, ou a mulher pode virar outra coisa, mas saiba de uma coisa: isso é abominação a Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta sobre a terra por causa dessas desobediências. A ira de Deus se manifesta aqui. A AIDS e todo tipo de pestes que está acontecendo aí. Há pouco tempo houve uma tal de pandemia. Todas as religiões que dizem que são casa de Deus, fechou. Cadê o poder dessas igrejas evangélicas? Cadê o poder desses sócios pastores e padres, que fechou todas com medo da Covid, com medo da doença? Não é a casa de Deus. Nenhuma igreja evangélica nem católica é a casa de Deus. A casa de Deus é o homem ou a mulher que é temente a Deus e obedece a palavra de Deus. Isso aí é um comércio. Igreja evangélica é comércio. Jesus não abriu nenhuma religião. Explicar isso para o povo não dá dinheiro. Mas Deus não está interessado no seu dinheiro. Quem quer o teu dinheiro é a igreja católica. Quem quer o teu dinheiro é a igreja evangélica, a macumbaria, o espiritismo, a maçonaria. Deus quer o arrependimento do homem, que o homem saiba que existe um único Criador, no qual amou um homem e enviou seu Filho. E em gratidão a isso nós obedecemos a Ele, em gratidão ao que Ele pagou por nós na cruz, para a gente não ir para o inferno. O diabo se apresentou para Jesus, ofereceu para Jesus riqueza, mulher, reinos, glória do mundo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mas esse país adora a Aparecida, adora a estátua da Maria, adora Padre Cícero. Eu fui em Juazeiro, no Ceará, subi lá em cima do Juazeiro, na estátua do Padre Cícero. Sabe o que é que eu vi lá? O Senhor de idade agarrado nos pés da estátua, dizendo: me cure, Padre Cícero, que eu estou morrendo. Que loucura! Uma fé morta em uma estátua morta, deixando de crer no único Criador que fez o homem, os céus e a terra. Quem é o culpado disso? Quem é o culpado disso? Esses falsos ensinamentos de Satanás, desses padres, ensinando as pessoas a adorar estátua de gesso e de barro, ensinando a rezar para quem já morreu. Se você não se interessar,
aprendeu o que o Evangelho diz, e parar de seguir padre, pastor e religião, tu vai parar no inferno por causa do engano. O homem precisa ser livre. Jesus morreu para isso, para a gente ser livre. Não morra sem se arrepender, sem pedir perdão a Jesus Cristo, somente a Ele. Não peça para Maria, ela não ouve você, ela está morta. Padre Cícero está morto. Todo ser humano que nasceu e que já morreu não pode ouvir você. Só quem pode ouvir nós e nos perdoar é Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Fomos ensinados muitos anos errados. Muitos anos nós fomos ensinados errados. Eu passei 30 anos dentro de Assembleia de Deus, achando que lá era a casa de Deus, que eu tinha que ser evangélico para ser salvo. Um engano. A salvação não está condicionada à denominação religiosa. A salvação de qualquer pessoa está condicionada a ele se arrepender e ele confessar Jesus Cristo e seguir a Jesus, sem precisar ser católico, sem precisar ser evangélico, sem precisar ter uma religião e ter compromisso com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada, receber o Espírito Santo. Você conhece a lei de Deus? Glória a Deus. Você conhece a palavra de Deus? Jovem perguntou para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus disse: você conhece os mandamentos? E aquele jovem disse: quais mandamentos? Jesus citou para ele alguns: não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, honra teu pai e a tua mãe. Se esses jovens de hoje ouvissem os seus pais e as suas mães, não haveriam tanta morte de jovens e adolescentes. Os filhos não estão ouvindo os pais, e o reflexo disso também não estão ouvindo a Deus. Aquele jovem disse: eu já cumpro tudo desde pequeno. Desde pequeno que eu tenho a minha religião, que eu vou para a igreja evangélica, ou que eu vou para a missa. Conheço as Escrituras desde pequeno, o jovem disse. Então Jesus olhou para ele e amou ele. Que Jesus ama todo homem, mas mesmo Deus amando você, você pode ir para o inferno, porque você rejeita aquele que é responsável por salvar o homem, que é Jesus. A porta é Cristo. Deus enviou uma porta para ser aberta para o mundo ser salvo. Assim como Deus falou para Noé: Noé, construa uma arca, que eu vou matar todo mundo. Ah, Deus é amor, irmão. Estou na minha cachaça, na minha maconha, na minha droga, na minha noia, no meu forró, na minha cachaçinha. Mas Deus é amor, Deus me ama. Ele te ama. Mas se você continuar sem arrependimento, você vai passar a eternidade no inferno. O amor de Deus só alcança o homem quando o homem aceita o amor dele, que é Jesus Cristo. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele é o Criador, Ele é eterno, e Ele faz do jeito que Ele quer. Quando não ouviram a mensagem de Noé, Deus matou mulher grávida, Deus matou criança, Deus matou toda aquela geração de Noé, mesmo Ele sendo amor. O amor de Deus é Jesus. O amor de Deus é Jesus. Aquele homem disse: eu já guardo os mandamentos. Então Jesus disse assim: ó,
ainda falta alguma coisa em você. Jesus provou ele. Ele queria provar Jesus, mas Jesus provou ele. Tem gente querendo brincar com Deus, mas você aguenta um dedinho do dedo de Deus, um pezinho do dedo de Deus. Jesus disse assim: vai, vende tudo que você tem, reparta com os pobres, depois vem e segue. Quando tocou no dinheiro, o negócio mudou. Quando tocou em ele renunciar, ele mudou. É por isso que a Bíblia diz, é por isso que a palavra de Deus diz assim: onde tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O que é mais importante para você hoje? Teu namorado, tua namorada, o teu amante, a tua amante, o teu emprego, teu marido, a tua mulher, tua vaidade? O que é mais importante para você? Quando você morrer, quem é que tu vai levar contigo? O que tu vai levar contigo? Do outro lado estará a palavra do Senhor. Os livros serão abertos e nós seremos julgados um por um. Não vai escapar ninguém, não vai escapar padre, não vai escapar pastor, não vai escapar governador, não vai escapar presidente, não vai escapar mendigo. Mas era muito bonzinho, deixa ele de fora, dá um lugarzinho para ele. Não! A Bíblia diz: todas as almas são minhas. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Essa morte que as Escrituras estão falando é uma separação eterna entre o homem e Deus. Hoje você pode andar por caminhos que você desejar, por mais escabrosos que estejam, mas enquanto você estiver vida, você tem a oportunidade de se arrepender e se voltar para Deus e receber a salvação na hora, sem dependência de nenhuma religião. Mas depois que morrer, meu amigo, segue seu juízo. Não tem missa, não tem reza, não tem vela, não tem padre, não tem pastor, não tem estátua. Depois da morte, selou o destino da sua alma. Ou é céu, ou é lago de fogo. É após o juízo. Jesus disse: vende tudo que você tem. Logo aquele jovem, quando ouviu, ele percebeu que não era capaz de cumprir os mandamentos de Deus, porque não amava a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é não adorar a imagem de escultura, é não ser dependente de pastor, nem de padre, nem de vela, nem de estátua, nem de templo, e ter apenas Jesus Cristo como intercessor entre Deus e os homens, e procurar viver uma vida em conformidade com o Evangelho. A Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo tornam-se o inimigo de Deus. Os terremotos não assustam mais o povo, a fome não assusta mais o povo, as doenças não assustam mais o povo. São profecias dos últimos dias. O engano, a maioria gosta do engano. Jesus falou assim: eu vim em nome do meu Pai e vocês não aceitam. Se vier o enganador no seu próprio nome, vocês aceitam e seguem. Jesus falou que antes que ele voltasse, o filho da iniquidade, o filho do diabo, o anticristo, iria se manifestar antes que ele viesse. Nós estamos vivendo em um mundo da tecnologia. O real digital já foi implantado. Haverá uma única moeda no mundo inteiro. Haverá um único sistema de religião no mundo inteiro. Haverá uma única força nacional de segurança para o mundo inteiro. O diabo irá governar esse mundo.
irão de fazer vocês materialmente escravos. Abre os seus olhos. Hoje o homem, ele torna-se escravo espiritualmente através dos vícios e do estado de pecado. Mas o diabo, Deus desse século, Satanás, daqui a pouco vocês vão ver, vai deixar de existir o dinheiro de papel, vai ser o de real digital, através de um aplicativo. Quando você não fizer o que o governo quer, você será bloqueado, você não compra, você não vende. E as pessoas estarão sujeitas ao governo. E o governo que vai convidar esse mundo, governar esse mundo, não é o governo do Lula, não é o governo do Bolsonaro, não é o governo de Alagoas ou de Pernambuco, será o governo do anticristo, o governo do diabo. Já está pondo em prática. O diabo já está impondo a sua marca através de obrigações que só recebe o benefício do governo se você submeter a tomar uma picada. Já está testando a população. E sabe o que a população diz? Não, eu tenho que submeter a tomar uma picada, porque senão não recebo Bolsa Família. Não, porque senão não recebo minha aposentadoria. Não, porque senão não entro no shopping, não tiro um passaporte, não tiro um documento. E quando chegar a marca da besta, e quando chegar a marca de Satanás, essa geração já está pronta para receber o governo de Satanás. Já estão praticando as obras do diabo de graça. De graça. As escrituras virou para as pessoas um meio de pastor e padre ganhar dinheiro. Não é mais um manual em que as pessoas vivam por ela, sigam a ela. É por isso que a palavra de Deus diz que não há quem faça justiça na terra, não há ninguém. Todos se desviaram, cada um para o seu próprio caminho. Jesus falou: porventura, será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Será que Deus vai achar fé na terra quando ele voltar? Tudo é uma dipirona, tudo é um anador, tudo é uma UPA, tudo é remédios. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele cura, ele salva, ele transforma, ele ressuscita, ele dá vida. Jesus falou para a sua igreja: vão e preguem o evangelho, expulsem os demônios, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, de graça recebei, de graça dai. As igrejas evangélicas só pedindo dinheiro, não cura ninguém, porque são corruptos, são alienados com políticos, vereadores, deputados, só pensam em ter mansões e carros novos. Catolicismo romano, outra desgraça, só ensina a adoração de imagem de escultura. Vocês precisam conhecer o evangelho. Quando vocês pararem de ouvir pastores, quando vocês pararem de ouvir padre, deixar de preguiça, dobrar os joelhos e ler a Bíblia e pedir para Jesus ensinar vocês vão sair do engano. Deixe de ser dependente de homens. Os portões do inferno vão se abrir. 200 milhões de demônios vão vir para essa terra.
vão matar a terça parte da população. Doenças, fome, guerra. E os que não morreram, não se arrependeram, porque não quiseram deixar de adorar os seus demônios, os seus ídolos. Cada um com o seu ídolo. Ídolo pastor, ídolo padre, ídolo Neymar, ídolo cantor, ídolo jogador, ídolo templo evangélico, ídolo templo católico. Se pois o Filho vos libertar, Jesus, verdadeiramente sereis livres. O estado de pecado que você se encontra hoje, você só vai viver até o dia que você quiser. Você não deve nada para o diabo. Jesus Cristo pagou a sua conta na cruz. Ore a Ele, diga: Jesus, me perdoe, eu me arrependo, Senhor, me ajuda a sair desse buraco, desse vício, dessa condição. E Ele te livra, e Ele te salva, e Ele te transforma. Deus tem vida nova para dar para você. Ele tem vida eterna, Ele tem paz. Aleluia, aleluia. Não morra no estado em que você está. Chegue na sua casa, ore ao Senhor, dobre os seus joelhos. Dobre os seus joelhos diante de Jesus, não diante de uma estátua, não diante de um pastor, nem de um padre. Confessa ao Senhor Jesus, e Ele te perdoa, Ele te arranca da escravidão. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus, irmãos, nós estamos aqui na região central de Maceió, e nós vamos aqui pregar um pouco do Evangelho de Jesus. Obrigado aos irmãos que têm orado pela nossa vida. Nós carecemos da oração dos irmãos. Boa foi essas palavras, irmão. Deus abençoe, irmão. Então, obrigado aos irmãos que oram por nós. Deus abençoe, irmão Romário e os demais irmãos. Mariane, Deus abençoe. Nós carecemos da oração dos irmãos, né? A Bíblia fala que a gente ajudar uns aos outros, né, irmãos? Então, cada um tem a sua cruz, a sua necessidade, o seu compromisso, a sua responsabilidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Alexandre. Louvado seja Deus. Irmão Anunciando a Cristo, irmão Edinaldo. Deus abençoe, irmão, ter feito um trabalho maravilhoso ali no Ceará. Que Deus continue nos abençoando, amém? Toda honra e toda glória seja dada no nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Vou concluir em nome de Jesus, que eu ainda vou trabalhar, né? A gente precisa tirar um tempinho para... Amém. Glória a Deus, amém, meu irmão. Amém, irmão. Glória a Deus. A gente espera que as pessoas escutem. A gente espera que as pessoas escutem, né, irmão? É muito difícil, a gente prega a palavra de Deus, né? E muitas das vezes a gente passa em uma explicação de algum assunto que muitas das vezes são 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos no máximo, em um assunto específico. E é muito difícil para uma pessoa entender, ela convivendo dentro de um engano religioso. Muitas das vezes está num ensino errado dentro de uma religião, qualquer que seja. E só pelo Espírito Santo de Deus mesmo, e é o que a gente crê, é o que a gente acredita, que o Espírito Santo possa converter essa pessoa. E, enfim, aquele que é a ovelha do Senhor, aqueles que hão de ser salvos, né? Por certo, elas se crê
Porque a condição para ser salvo, irmão, é crer e seguir a Jesus Cristo, né? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu vou concluir aqui, tá, irmão? Deus abençoe a todos. Amém.